No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o prêmio de melhor direção do Oscar 2023. Eu vou analisar aqui com vocês os 5 indicados e eu decidi fazer aqui o meu próprio top 5. Não significa quem eu acho que vai vencer o prêmio, mas sim para quem eu daria o grande prêmio de melhor diretor e em que ordem eu deixaria todos os outros. E não esquece também de dar aquele like e me seguir aqui se não estiver seguindo ainda, porque isso faz toda a diferença no meu trabalho. Primeiro vamos falar sobre quem são os indicados de 2023. Nós temos o Martin McDonagh com Os Banshees de Inisherin. Nós temos o Daniel Scheinert e o Daniel Kwan com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O Todd Field com Tar. E o Steven Spielberg com Os Fabelmans. E o Ruben Östlund com O Triângulo da Tristeza. Esses são os 5 indicados, grandes diretores que realmente entregaram filmes espetaculares. E agora a gente começa a parte difícil, que é colocar esses diretores em ordem. Primeiro, é importante dizer que na arte, dar notas ou colocar em top 5 é algo extremamente subjetivo, vai da experiência de cada uma das pessoas. Quando a gente vai analisar a direção de um filme, nós tratamos da mise-en-scène. Então significa tudo que está em cena, o que está diante dos nossos olhos. Então ela é utilizada para expressar o controle que o diretor tem de todos os quadros que nós estamos vendo de um filme. O cenário, a iluminação, o figurino e o comportamento das personagens. Mas nós também podemos pensar no trabalho do diretor com a preocupação, é claro, com o som. Então percebam que o diretor, ele toma as decisões, mas é claro, tudo acontece com o trabalho coletivo que é realizado por todas as áreas por trás de um filme. Então, quando nós estamos analisando o trabalho de um diretor, nós analisamos justamente tudo que está sendo apresentado para nós, quais foram as intenções e será que esse diretor foi bem sucedido na construção que propôs? E como eu disse para vocês, nós estamos analisando 5 trabalhos extremamente bem realizados. Trabalhos esses que foram indicados ao Oscar, mas que mesmo que não tivessem sido indicados a esse prêmio, já valeriam muito a pena de serem conferidos. Então não interpretem a 5ª posição como uma posição ruim. Como eu disse, é algo extremamente subjetivo e eu vou trazer os meus pontos do porquê de cada uma dessas decisões agora. Em 5º lugar, eu decidi deixar o Steven Spielberg com seu filme Os Fabelmans. O Steven Spielberg é um grande mestre do cinema. Aqui ele trabalha com o seu filme mais pessoal e o próprio diretor disse em algumas entrevistas que essa foi praticamente uma sessão de terapia, a sessão de terapia mais cara de todos os tempos. Então é um filme que de fato vai celebrar o trabalho desse diretor e o início de tudo, como começou. É um filme de origem de um grande diretor. Então por que eu coloquei esse filme em 5º lugar? Eu tenho uma questão com o Steven Spielberg que é justamente a sua tendência, principalmente nos finais dos seus filmes, de deixar a coisa mais emocional ainda. Eu sinto uma manipulação bem forte do Spielberg nos seus filmes, algo que a gente sempre tem em todos os filmes, mas o Spielberg ele gosta de criar aqueles momentos extremamente emocionantes. No filme Os Fabelmans, o Steven Spielberg está de fato mergulhando nas suas memórias, então naturalmente essa característica ganharia muita força dentro do filme. Em determinados momentos, as emoções do filme me são impostas. Eu preciso sentir determinadas emoções porque o Spielberg está decidindo isso. E aí, isso me afasta um pouco. Como eu disse para vocês, gostei bastante do filme, mas está longe de ser um dos melhores trabalhos do diretor. É um grande mergulho em nostalgia e também uma sessão de terapia bem cara. Ainda que eu acho que não seria nenhuma loucura, na minha opinião, o Spielberg aqui não ganharia o Oscar. Na 4ª posição, talvez eu já entre na maior polêmica possível, porque eu deixei em 4º e 5º lugar os prováveis maiores favoritos ao prêmio nas indicações. Eu coloquei aqui os Daniels, com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E aí eu explico para vocês. Nós temos um drama familiar que de repente entra em uma ficção científica e nós temos também a construção de um filme dentro do seu estilo que trabalha muito também com a construção de narrativas dos animes, onde você tem realmente essa mistura de linguagem sendo apresentada para o público, onde a sensação que nós temos é que tudo de fato é possível. Isso
isso faz parte, é claro, inclusive do enredo em si, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. As possibilidades são infinitas. E como traduzir isso na sua direção? Essas possibilidades infinitas na construção visual. Então, desde como eles mudam o aspect ratio ao longo do filme, a linguagem, fazendo referências a diretores como Wong Kar-wai, por exemplo, trazendo realmente muita informação diferente, uma linguagem que realmente é cheia de referências de diferentes universos, de diferentes artistas. Isso funciona muito para a história que está sendo contada, para o filme em si. Mas aqui nós estamos analisando a direção. E quando a gente fala de direção, como eu disse para vocês, nós analisamos o que está diante dos nossos olhos, o que foi apresentado dentro desse filme. O filme funciona demais por todas essas possibilidades. Mas ao mesmo tempo na direção, você tem uma colagem de diferentes estilos, de diferentes referências sendo colocadas o tempo todo, ganhando uma intensidade ainda maior ao longo de toda a história. Quando você tem essa alteração em todos os aspectos da fotografia de um filme, você tem também a falta de algum tipo de decisão. Aqui com os diretores, eu sinto que eles fizeram um excelente trabalho, funciona para a história, a proposta que eles colocaram, mas ao mesmo tempo eu tive dificuldade de identificar escolhas dentro dessa forma que eles decidiram contar a história. E a coisa mais difícil no trabalho da direção é justamente fazer escolhas, definir o que entra e o que sai. Em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, entra tudo. E aí fica difícil, na minha opinião, colocar eles na primeira posição. Contrariando, é claro, muitos outros, porque eles são os grandes favoritos para o Oscar 2023. Na terceira posição eu coloquei o diretor Ruben Östlund com O Triângulo da Tristeza. Esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes. O Ruben Östlund é um diretor que, na minha opinião, consegue construir sátiras, narrativas bastante incômodas e extremamente divertidas que evidenciam um certo grupo que ele escolheu para o seu filme. Em O Triângulo da Tristeza, nós temos desde um casal de influenciadores até pessoas extremamente ricas que, enfim, ganham seu dinheiro vendendo lixo ou então armas, até também a tripulação. E esse filme tem uma construção fantástica. São momentos fascinantes, desde discussões básicas até grandes acontecimentos dentro da obra. Nós temos uma sequência de completo caos e loucura nesse filme que é realmente uma aula de direção, de construção visual da narrativa. É muito fácil quando uma cena é bastante visual, que pode incomodar o público, você ter realmente a entrega de tudo muito rápido, ou então de um gore, onde o público só vai começar a sentir algo terrível. Não, o diretor aqui, ele realmente constrói cada uma das coisas. As sensações que nós temos dentro desse filme, elas foram construídas pouco a pouco. E aí o filme toma caminhos extremamente interessantes, porque ele constrói muito bem os momentos. Rapidamente, logo no começo tem um teste para modelos, e a construção da mensagem, do que ele quer dizer ali visualmente é tão poderoso que eu realmente acho que esse diretor é um grande maestro. E ele fica em terceiro lugar porque eu gosto de identificar o controle do diretor. Eu gosto de sentir que o diretor consegue, com a simplicidade, entregar tudo aquilo que ele deseja, sem precisar de muita informação. O segundo e o primeiro colocado fazem isso com perfeição e fiquei em dúvida de qual deles colocaria em primeiro lugar, mas a minha decisão foi colocar em segundo lugar os Banshees de Inisherin, o Martin McDonagh, que é também um excelente roteirista, um cara que escreve histórias fantásticas, ele consegue construir dramas que realmente poderiam se passar no palco, ele inclusive também escreve para o teatro. E os Banshees de Inisherin, na minha opinião, constrói a melhor metáfora possível para evidenciar um problema. Dentro de todos os indicados a melhor filme, por exemplo, ele faz isso muito bem. Nós conseguimos identificar no segundo plano do filme sobre o que se trata essa relação de dois amigos que para de funcionar da noite para o dia porque um deles decide que não quer mais ter essa amizade. E aí ele consegue, desde essa situação, desse conflito estabelecido, que é tão pequeno, ele consegue ir desde a coisa mais humana possível até a situação atual que vivemos, de conflitos, de guerras. E, é claro, a direção desse filme é uma direção que consegue dar espaço para que atores, para que essa proposta, essa metáfora se estabeleça. Ele aproveita muito bem o espaço dessa ilha,
você consegue ver o horizonte presente em muitos momentos, mas ele também consegue apresentar os espaços minúsculos que esses personagens se encontram, e ele faz tudo isso com uma simplicidade na direção que me encanta. Além dele conseguir, é claro, construir esse universo que é um universo que a gente mergulha imediatamente, todos os atores estão fantásticos numa proposta muito específica de interpretação. Existe um ritmo que a fala é dada, existe um ritmo para essa construção funcionar. E aí, tanto o que pode ser comédia como o que pode ser chocante se mistura de uma forma que só um maestro conseguiria realizar. Então o trabalho que ele executa aqui é fantástico. Eu fiquei em dúvida realmente se eu colocaria em primeiro lugar ou não, mas acabei deixando em segundo lugar, porque, na minha opinião, o melhor trabalho dentro desses 5 trabalhos selecionados para o Oscar 2023 é do Todd Field com Tar. Eu acredito que o diretor criou um grande problema para si, porque ele não só fez um estudo de personagem, uma personagem extremamente complexa que vai se revelando camada a camada entre facetas que ela mesma criou e construiu, máscaras, escudos que ela construiu ali para o público que vão sendo desvendadas aos poucos, como ele também fez o papel para Cate Blanchett, que poderia simplesmente dominar aquele universo inteiro, mas que na verdade dentro desse filme, para que ela apresente o que apresenta, a direção está muito presente. Não é um filme que tem um excelente trabalho de ator e a direção fica em segundo plano ou então atrapalha, como é algo que eu acredito que aconteça em Elvis, em Blonde, onde os diretores atrapalham o filme, atrapalham com suas escolhas as interpretações. Aqui não, aqui ele constrói um universo visual extremamente bem controlado, onde tudo é muito bem regido. A Cate Blanchett, ela é sim o principal elemento do filme, ela nos leva para uma interpretação brilhante, provavelmente o melhor trabalho na carreira da atriz, mas ela está sendo conduzida pelo trabalho do diretor. Ele soube muito bem como construir a apresentação dessa personagem, que é uma apresentação desafiadora, não é uma apresentação simples, e nos momentos em que o público espera algo, ele quebra as expectativas com justamente a sua condução. Ele participa como diretor da psique da personagem. O que eu quero dizer com isso é, nós, o público, não ficamos apenas como espectadores, nós somos conduzidos para dentro da mente dessa personagem em diferentes momentos. Então é uma construção dupla, tanto do que a Cate Blanchett faz, como também do que o Todd Field propõe. Eu não estou falando aqui apenas de saber onde a câmera deve estar, mas sim de uma condução desafiadora, porque o diretor, ele coloca para o público as questões e ele não responde elas. Como eu disse para vocês no começo, a mise-en-scène é aquilo que é colocado diante dos nossos olhos, mas também aquilo que fica de fora. Então, quais são as escolhas mais complexas dentre as 5 obras aqui? Na minha opinião, está em Tar, porque o diretor, ele deixa muita coisa de fora. Ele apresenta muita coisa e de repente ele tira do público. Isso é conduzir a experiência em um lugar de desafio, em um lugar de você decide o que vai acontecer. E eu gosto disso. Eu gosto de estudos de personagem muito bem realizados, é o que acontece aqui, mas como eu disse para vocês, não é um estudo de personagem que só deixa o grande personagem ali diante da câmera e a gente decide. Não, é como trabalhos que a gente vê com Martin Scorsese e Taxi Driver, Toro Indomável, onde o diretor participa da psique da personagem, onde ele não se diminui porque tem uma gênia no papel da principal personagem, que é a Cate Blanchett, onde ele constrói muito bem os outros personagens, ainda que eles sejam muito coadjuvantes dentro do filme, ele sabe muito bem quando colocá-los, ele tem trocas muito interessantes com esses personagens. Então, na minha opinião, é um filme brilhante, é um trabalho que vai ficar na minha mente muito mais tempo do que eu imaginava. De todos os filmes que eu assisti, é o filme que mais ficou comigo, e o trabalho do Todd Field é impressionante porque ele fez poucos filmes, é o 3º filme na sua carreira. Como eu disse para vocês, pessoal, eu gostei dos 5 filmes, mas essa ordem também tem uma relação de impacto e principalmente de desafios, de como esses diretores construíram narrativas que não são aquelas narrativas que nós vemos o tempo todo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, pessoal. Tem muita coisa, é um papo de 5 horas que eu poderia ter aqui com vocês, falando 1 hora de cada um dos filmes, mas eu tentei compartilhar aqui com vocês de fato as minhas impressões e quero saber quais são as impressões de vocês. Deixem aqui nos comentários quem são os seus favoritos e deixem aqui também o seu próprio top 5. Beleza, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo.